Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, esse é o segundo discurso que eu faço esse ano e, de novo, eu vou começar o meu discurso falando sobre mentiras. Primeiro, ela não ajuda, né? Uma das coisas que nós precisamos aprender na política é que os fins não justificam os meios. Os meios são os fins em construção, né? Eu fico imaginando esses políticos que têm que mentir sistematicamente para o povo, se eles acham que isso vai dar certo por muito tempo. Eu fico imaginando uma relação amorosa, né? Que ela começa na mentira. Não vai dar certo, né? Você vai ter que ficar criando mentiras, novas mentiras, mentiras renovadas. Alguma hora o casamento vai acabar, porque a mentira não vai sustentar o casamento. Determinadas correntes políticas hoje no Brasil vão ter dificuldade de manter o relacionamento com o povo, precisando o tempo todo das mentiras. E as mentiras, para elas serem construídas, elas têm umas ajudantes, né? Uma ajudante da mentira é a distorção. É você distorcer os fatos. Você não faz uma mentira completa. Você fala uma meia verdade, uma meia mentira. E outra ajudante da mentira é a superficialidade. Eu acho muito engraçado. Eu acho que o vereador Fernando Ilha deve, de vez em quando, pensar a mesma coisa. A gente abriu o Manifesto Comunista e vê que nas primeiras palavras do Manifesto Comunista, o Marx está ali dizendo, olha, tem um fantasma que domina hoje a Europa, que é o fantasma do comunismo, 1848. Todos já foram acusados de serem comunistas, uns acusam os outros de serem comunistas. E aí o Marx continua dizendo que tem duas consequências isso. Isso é a força do comunismo. O comunismo, mesmo hoje, ele continua sendo uma força, uma ideia com uma força extraordinária, tanto que ela é sempre a ideia inimiga, matriz das correntes políticas, das mais variadas linhagens da direita. A outra conclusão do Marx é que eles precisavam escrever um manifesto dos comunistas, dizendo o que é ser comunista, do ponto de vista dos comunistas. E quantos anos passaram-se do Manifesto Comunista até hoje? 171 anos, é isso? 1848, 2019, 171 anos depois, qual é o principal artifício da direita para confundir o povo? É acusar todo mundo de comunista. Então o PT, segundo, né, esses construtores das grandes mentiras, o PT seria um partido comunista, nunca foi, nunca teve hegemonia das coisas. Sempre houve e há comunistas no PT, mas os comunistas do PT nunca foram a maioria do PT, nunca foram. Tiveram anos de construção de uma outra ideia, que é a ideia social-democrata, reformista, da domesticação do capitalismo. Isso é que era expressado na hegemonia política do PT durante décadas. Quando governaram, não governaram nem dentro da doutrina social-democrata, foram mais à direita no governo. Foi um governo liberal com benesses, um liberalismo com vaselina, um liberalismo com medidas compensatórias, todas chanceladas pelo Banco Mundial. Algumas iniciativas do Fernando Henrique, que foram aprofundadas pelo governo do PT. Então, vamos lá. Um governo comunista no Brasil teria como sua medida central o fim da propriedade privada dos meios de produção. Esse é o programa dos comunistas. O programa dos comunistas não pode existir empresa privada. Sempre deturparam esse programa dizendo que os comunistas querem tirar as casas das pessoas, os automóveis. Não. É a expropriação dos meios de produção, das fábricas, das terras,
dos tratores. O programa comunista é transformar tudo isso em algo público. E aí, polêmica entre os comunistas. Olha como é que, quando a gente vai saindo da simplificação, né, as coisas se demonstram muito mais complexas do que quem fica gritando palavra de ordem, chamando os outros de comunistas. Porque entre os comunistas há aqueles que entendem que isso significa estatizar tudo. E foi o que prevaleceu, foi a hegemonia dentro dos regimes comunistas, foi o entendimento que do bar da esquina à grande empresa petroleira, tudo tinha que ser do Estado. Mas sempre houve outras teses entre os comunistas, de que o centro da economia comunista tinha que ser o cooperativismo, que é possível, né, o pequeno negócio numa sociedade comunista. Nunca houve, mas o centro, qualquer governo que não tenha defendido o fim da propriedade privada não é um governo de inspiração comunista. Então o PT nunca teve isso no seu programa, teve um programa social-democrata e fez o governo liberal. E o chavismo também nunca fez um governo comunista. O chavismo não é comunista. Aliás, a maior parte das organizações políticas que reivindicam o comunismo na Venezuela são oposição ao governo do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro. Oposição pela esquerda a esses governos. O governo Maduro, o governo Chávez e o governo Maduro tentaram implementar o programa que o PT se acovardou e não teve coragem de implementar no Brasil. Eu acho interessante essa comparação entre a trajetória do petismo e a trajetória do chavismo, porque eu acho que a trajetória do chavismo ajuda a defender a minha tese de que é impossível domesticar o capitalismo na América do Sul. Porque quem tenta domesticar o capitalismo na América do Sul tem o destino do Chávez, o destino do Maduro, o destino do Allende. Sofrer oposição sistemática do grande império dos Estados Unidos, que desde o século XIX tem a doutrina Monroe, num dos seus fundamentos, que diz que esse continente é deles, que eles é que têm que mandar no que acontece no continente americano. América para os americanos, para alguns só significa os Estados Unidos para os estadunidenses. América para os americanos sempre significou, principalmente, o continente americano para os estadunidenses, e não para todos os americanos. E o que ocorre na Venezuela é isso. Não é de agora que tem bloqueio econômico, tentativa de golpe de Estado. Hugo Chávez foi afastado durante poucos dias, em 2002, por um golpe de Estado. E hoje, o que move o governo dos Estados Unidos é o que vem movendo o governo dos Estados Unidos há muito tempo. É o controle do petróleo, é poder determinar o preço do petróleo. Fazem o boicote sistemático da economia da Venezuela. A burguesia venezuelana faz o boicote da economia da Venezuela. Os Estados Unidos impõem um bloqueio econômico. Tem mais de 30 bilhões de dólares, no mínimo, confiscados hoje do governo da Venezuela nos bancos americanos. É o mesmo método do Allende, só de derrubar o Allende, só que com mais dificuldade de ser implementado. Já mais de uma década de boicote para tentar derrubar o governo do Chávez e agora o governo do Maduro. E eu reafirmo, eu não concordo com o programa social-democrata. Se eu estivesse na Venezuela, eu seria oposição de esquerda ao governo da Venezuela. Mas aí a simplificação é assim: ou você é contra o Maduro e apoia a deposição, a invasão dos Estados Unidos, ou você apoia a ditadura da Venezuela. É parecido um pouco com a simplificação da situação, né, do impeachment da Dilma. Eu era oposição ao governo do PT, mas fui contra o impeachment da Dilma. Eu falei aqui nessa tribuna, eu só preciso de um motivo
para ser contra o impeachment da Dilma. O vice-presidente é o Michel Temer. Eu não precisava de um segundo motivo. A consequência seria o Michel Temer virar presidente. Já me bastava para ser contra o impeachment. Mas não me fazia de jeito nenhum concordar com a política de entregar a condução da economia, aliás, para alguém que agora virou ministro do Bolsonaro, o Levi. É que as coisas são mais complexas. Eu estar hoje contra a intervenção militar na Venezuela não significa que eu apoio o governo do Maduro, que eu apoio seus métodos, que eu concordo com a direção política que a Venezuela tomou nas últimas décadas. Mas para aqueles que gostam de simplificação, eu vou simplificar. Eu sou contra a guerra. Hoje, a principal preocupação de todos os brasileiros e todas as brasileiras deveria ser como impedir que a besta fera da guerra invada a América do Sul. A guerra é terrível, é terrível. A guerra é incomparável com a violência urbana, que já é terrível, que nós enfrentamos nas nossas cidades. Se a América do Sul, nos próximos meses, entrar em guerra, todos aqueles que são contra o governo do Maduro, mas que não estão sentados em cima de pilhas de bilhões de dólares para garantir a sua proteção diante da guerra, vão sofrer. Os da extrema-direita, os da extrema-esquerda, os de cima, os de baixo, os muito pobres, os pobres que acham que são de classe média, os de classe média que acham que são ricos, todos aqueles que precisam de cartão de crédito para pagar as contas vão sofrer, porque vão viver a realidade da guerra e não terão as montanhas de dinheiro necessários para se proteger. Independente da sua posição em relação ao governo da Venezuela, por favor, abra os olhos, não seja burro, não seja conivente com a guerra. A guerra é a maior desgraça de todas, e inclusive essa possibilidade de o Brasil entrar em guerra, se concretizar, porque o Bolsonaro finge que não está apoiando, mas participou do teatro, né? Vocês viram, aliás, né? 6 caminhões, a tal da ajuda humanitária. O governo Bolsonaro mandou 2 caminhões de mantimentos para a Venezuela, para a fronteira. O que é isso? Eles tentaram criar com 6 caminhões um golpe de Estado, mas não conseguiram. Eles esperavam multidões nas fronteiras, o suficiente para criar um impasse nas Forças Armadas, ou um massacre, ou o fim do governo Maduro. Não conseguiram, não levaram venezuelanos o suficiente para a fronteira para colocar o governo em xeque. Mas apesar de todos os discursos, né, mais recuados do governo Bolsonaro, eles participaram do teatro. Mandaram os 2 caminhõezinhos para salvar os 35 milhões de venezuelanos e contribuíram para o conflito na fronteira que poderia ter gerado o início da guerra civil. Para concluir, vereador. Concluindo, os Estados Unidos estão decididos a fazer a guerra na Venezuela. E o governo Bolsonaro está comprometido com essa política. Precisamos derrotá-los, impedir que Jair Bolsonaro passe para a história como o pior presidente que esse país já teve.